Agora vamos chamar a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Manhota, seja muito bem-vinda, uma boa tarde para você. Olha, gostaria de saber o seguinte, o Donald Trump, ele se coloca como um grande negociador, ele se coloca outros países de joelhos para as negociações que ele faz, mas está com problema de negociação dentro da própria casa. Isso arranha de alguma maneira a imagem dele? Oi, Débora, Yuri, a todos que nos acompanham no 360. Essa é uma excelente pergunta, viu, Débora? Porque nos permite explorar duas dimensões paralelas, né, que são igualmente importantes. A primeira delas tem a ver com a percepção da opinião pública sobre de quem é a responsabilidade sobre essa paralisia. A gente ainda não tem muito claro quem, afinal de contas, vai ser taxado como aquele que de fato levou o país a essas eventuais perdas que a Mari agora mesmo citava, né? Perdas que podem representar diminuição do PIB, desemprego, além de volatilidade do valor do dólar, enfim, uma série de coisas. A gente tem umas pesquisas que eu estava até aqui consultando antes da nossa entrada, e olha que interessante, né? Essas pesquisas, às vésperas da declaração do shutdown, elas davam a entender que a opinião pública americana não tende a considerar os republicanos ou o governo Trump como principal responsável, pelo menos naquele momento, às vésperas do anúncio. A gente tem o dado, viu, Débora, que mostra que 4 entre 10 americanos achavam que sim, a responsabilidade de negociação e de destravar essa pauta era do governo Trump, enquanto 6 achavam que a oposição é que estava provocando essa situação. A gente não sabe se esse cenário é um cenário que se mantém na medida em que essas tentativas vão sendo mal sucedidas e o shutdown está instaurado, e se o governo Trump, ao adotar medidas mais impopulares, como demissões, cortes em áreas sociais importantes, pode também gerar um revés. Então, muita calma nessa hora da análise desses dados. Mas ainda assim, é um dado interessante porque condiz um pouco com a narrativa que a própria Casa Branca está tentando construir desde as vésperas, né, desse anúncio, quando coloca a oposição como sendo aquela principal responsável por ser inflexível, por não aceitar os termos da negociação, por estar provocando essa circunstância para obter ganhos políticos e tudo isso. Então, eu acho que essa primeira parte é a parte que diz respeito à opinião pública e, nesse momento, a informação, pelo menos assim, sem o afastamento histórico devido, né, no calor do momento, ainda é favorável para o Trump, o que não significaria, em tese, que ele está sendo visto como um perdedor, mas como alguém que está sendo injustamente achincalhado numa manobra política pelo establishment. É o que tudo indica num primeiro momento. A outra dimensão que eu acho muito interessante de explorar, e talvez explique um pouco do porquê essa opinião pública americana reage assim num primeiro momento, é que no Senado americano, no sistema legislativo americano, existem alguns mecanismos que não são constitucionais, mas que acabaram se tornando meio praxe da operação das casas legislativas americanas. E elas criam condições para situações como essa, principalmente quando o governo tem maioria, mas ele não tem uma larga maioria e, portanto, a oposição tem um número razoável para atrapalhar o meio de campo. Eu nunca imaginei que eu ia ter a chance de explicar isso na TV do Brasil, mas veja só, chegou o dia que eu vou contar para o nosso público que é um filibuster. Olha só, filibuster é um mecanismo legislativo americano, né, Yuri? Yuri conhece o filibuster bem. Aqui no Brasil, a gente não tem uma tradução assim exatamente digna, exatamente equivalente, mas a gente poderia dizer assim que seria o equivalente a alguma coisa como um trava-pauta, vamos dizer assim, vai. E o que é um trava-pauta? O Senado americano pressupõe que para você aprovar alguma coisa, basta uma maioria simples. São 100 senadores, se você tiver 51 votos, está aprovado. Pelos números que a Mari nos trouxe, em tese, você poderia dizer, bom, tem mais de 50, né? Deveria ter passado alguma das propostas. Mas não.
ao longo dos anos, criou-se um mecanismo que chama cloture, né, por lá, e que define que não só precisa de maioria simples, como para você encerrar um debate, você tem que conquistar 60 votos. Então é assim, se você não tiver 60, você não consegue fazer com que as minorias fiquem enrolando a votação do projeto, arrastando a pauta por mais tempo. E é o que os democratas têm feito. Eles não têm voto suficiente para ganhar na maioria, né? Eles não têm 50% mais uma, a maioria é republicana, mas eles têm quantidade suficiente para impedir que os republicanos cheguem aos 60. Então, o que está em jogo não é só a capacidade negociadora do Trump e dos republicanos em si, mas é a utilização intencional de um mecanismo legislativo existente para arrastar o debate até o limite, de modo que não vai ter jeito de aprovar uma saída para esse congelamento, para esse shutdown, se não for bipartidária. Por isso que a Mari trouxe a informação tão importante de quem é que está, digamos assim, traindo o movimento, né? Quer dizer, todos os republicanos votando em republicanos é esperado, né? Todos os senadores democratas votando com senadores é esperado. Mas quando a gente olha para os números, veja só, nós temos hoje, né, 53 republicanos no Senado. Nós temos 45 democratas e 2 independentes que votam com os democratas. Então, na prática, são 47 versus 53. Só que tem democrata votando com republicano e tem um republicano, né, votando com os democratas. Só essa quantidade não dá 60. O que significa, Débora, que para além da capacidade negocial de Trump, da sua equipe, vai precisar de coalizão bipartidária, porque senão vão usar a cartilha embaixo do braço para enrolar até os 45 do segundo tempo, praticando filibuster. Pois é, filibuster, que é mais ou menos o que a gente chama aqui de obstrução ou kit obstrução, mas não é exatamente a mesma coisa. Tem as suas, perdões aqui do trocadilho infame, as suas filigranas próprias ali, né? As suas peculiaridades ali do filibuster. Yuri, eu nunca pensei na minha vida que eu ia... Perdão, te interrompi, mas eu ia dizer que eu nunca pensei na minha vida que a gente um dia ia discutir aqui no Brasil e eu ia explicar para alguém o que é gerrymandering no contexto de eleições americanas e agora filibuster. Você vê que a gente está cada dia indo mais fundo aqui para nossa audiência ficar craque em meandros da política americana. É isso, nosso curso gratuito aqui, Introdução à Ciência Política Americana, com Fernanda Manhota, e a gente vai ajudando aos pouquinhos aqui, Débora Bergamasco, fazendo as analogias, porque deve ser muito difícil viver num país em que a política não se entende e dá essas complicações, e quem é de um partido que deveria estar com o governo vota com a oposição, quem é da oposição vota com... É muito difícil essa vida, viu? Fernanda Manhota. A gente está tranquilo porque como a gente não passa por isso, Exato. Né? Isso é um problema que vem do norte, a gente aqui está tranquilo. É isso. Obrigado, Fernanda Manhota. Para você, a sexta-feira já começou, pelo menos da nossa parte aqui, mas com moderação, cuidado se for para tomar um drink, tem que saber a procedência, porque até isso está difícil na nossa vida aqui. Obrigado, Fernanda Manhota. Um bom fim de semana para você.